Que tipo de torres estamos construindo dentro do nosso casamento? Hoje eu vou levar essa palavra para os casais de nossa igreja. Em Gênesis 11, narra uma aparente sensação de falar a mesma língua, de estarem alinhados na mesma língua. Porque também depois vem uma aparente sensação de estar todos em um mesmo projeto. E muitas vezes no nosso casamento, no início, nós temos essa sensação de estar falando sempre a mesma língua, de estar sempre compactuando com os mesmos projetos, porque estamos caminhando, a princípio, com algo em comum, algo que está no meu coração, no seu coração, nós nos amamos muito e vamos caminhar dessa forma, porque vamos vencer o mundo dessa forma. Mas ao longo do tempo, nós percebemos que a torre começa a cair, o Senhor não se agrada daquele povo e das ações daquele povo, porque na intenção do coração daquele povo estava apenas honrar a si próprio e não honrar a Deus. E muitas vezes também, ao longo do tempo do nosso casamento, nós começamos a nos estranhar, nós começamos a ter algumas discussões, algumas farpas ali soltas, porque paramos de pensar no próximo e pensamos apenas em nós. Sem a gente perceber ao longo do tempo, o nosso ego ele é inflamado, né? E nós passamos a pensar apenas em si. Mas todo fundamento que entra a palavra de Deus e Deus é honrado, essa torre vai dar certo. A torre não deu certo lá em Gênesis 11, porque eles não procuraram honrar a Deus, mas honrar a si e os seus próprios projetos, com o seu próprio coração. Então um dos pontos que eu vou falar hoje à noite, no nosso caldo com os casais da nossa igreja, vai ser sobre isso. Sobre a todo tempo honrar a Deus dentro do seu casamento. Que todos os projetos vão ter a mesma linguagem, que todos os projetos vão ter o mesmo sentimento. Porque assim vocês vão estar compartilhando algo em comum, que é sempre ter Deus na vida de vocês. E a grande dica é ter algo em comum e ter Deus, e convidar Deus para o nosso relacionamento, e começar os projetos de nossa casa, amar o nosso próximo, respeitar, fazer que a nossa casa se torne uma casa aconchegante para o crescimento do Espírito Santo, para o crescimento dos membros da nossa família, em ter relacionamento com o Espírito Santo, que esse é o nosso papel como pai, como mãe, em trazer o crescimento do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, e para todos aqueles que estão do nosso lar. Então, quando você tem essas coisas em comum do seu coração, são coisas eternas. São projetos que um vai compartilhar com o outro, vão ser coisas que você vão ter em comum. E isso sustenta o nosso relacionamento. Amém? E essa vai ser a primeira dica que eu vou dar essa noite. Que Deus te abençoe e possa guardar o seu casamento. E que o quanto antes torres que não fazem sentido nenhum possam desabar, ser removidas da sua casa, para que novas, baseadas na honra a Deus, possam ser construídas e viverem eternamente dentro do seu lar e da sua casa. Amém? Deus te abençoe.